Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Dê o seu like, o seu dislike, compartilhe e divulgue o canal. Hoje o assunto que nós vamos analisar é o Salmo 37 e 29, pessoal. Esse salmo é usado corriqueiras vezes. Não é só esses salmos, como outras passagens, né, do Velho Testamento e algumas outras do Novo Testamento. Mas as ideias do Novo Testamento eu já expliquei para vocês que são extraídas do Velho Testamento, certo? Pois bem, esses Salmos 37 e 29, ele é tratado por algumas religiões, né? Principalmente aquela religião, né, que costumeiramente vem aos sábados e domingos, né, em nossas portas pregar aquela essa esse evangelho, né, que eles têm, essa doutrina em nossas portas no sábado e no domingo. Vocês sabem qual grupo religioso eu estou me referindo, certo? Não vou mencioná-los porque não acho necessário nesse momento mencioná-los, certo? Pois bem, muitos usam, inclusive eles, né, principalmente, o Salmo 37, 29, para dizer que na terra, aqui na terra, vai haver um paraíso de delícias na, um paraíso similar àquele que Adão e Eva havia perdido lá no Éden. Então, vamos ao texto. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Essa a descrição que o Salmo 37 fala. Bom, a quem se dirigiam essas palavras ou quem eram seus destinatários quando o salmista as escreveu? Elas foram proferidas aos cananeus, aos hititas, aos moabitas, aos filisteus e a outros povos que viriam? A quem vocês acham que esse salmista escreveu essas palavras? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Vocês acham que foram a essas pessoas, a esses povos, que o salmista estava se referindo? É claro que não, né? Os livros dos hebreus e suas lendas diziam respeito a este povo e não mais a ninguém. Então é claro que ele estava se referindo aos judeus ou aos hebreus quando disse que os justos herdariam a terra e viveriam para sempre. Esses justos aqui nada mais são que os judeus. Esses justos aqui, os justos, não são outros povos. Esses justos aqui são os judeus. São eles que iriam herdar a terra e ficar nela para sempre. Então nós já sabemos quem são esses justos, certo? Vamos saber qual o significado de herdar a terra e habitar nela para sempre. Então já por aqui nós já descartamos essa ideia que inventaram, né? Eles inventaram de dizer que as pessoas em geral, né, de todas as nações, iriam viver para sempre aqui na Terra, num paraíso. Porque primeiro que esses justos não se trata de pessoas de todas as nações, certo? E sim, esses justos se referem aos judeus. Agora vamos ver também essa questão dessa herdar a terra e viver nela para sempre. O que o salmista realmente queria dizer com isso? Será que é isso? Viver aqui na terra, a terra como um planeta e viver eternamente aqui sem morrer? Será que era isso que ele queria dizer? É claro que não. Os justos são, portanto, os justos ou santos a que o texto se refere são as pessoas que constituem o povo hebreu. Você pegando o Salmo, você pegar o Salmo, todo o Salmo, você só vai ver ali só
só bênçãos ou referências ao povo judeu. Ele fala os judeus como santos, né? Como justos, como os retos. E os outros povos ele coloca como os pecadores, os iníquos. E aí essas pessoas que acreditam nessa crença, aí acham, ou os cristãos em geral também, né? Eles acham que falar em justos é, se refere aos cristãos em geral. Ou seja, qualquer pessoa que fosse servir ao Deus hebreu seria os justos. Se fizesse a vontade desse Deus hebreu, seria taxadas ou consideradas como justas. E esses iníquos seriam aquelas pessoas que não fazem a vontade do Deus hebreu ou que não o adoram. Só que não é essa a ideia que os textos do Velho Testamento passam. Os textos passam e nos mostram que esses justos, os santos, são judeus. E o resto do povo são iníquos, são perversos, são malfeitores, são obreiros do que é contra a lei. E são esses é, adjetivos que a Bíblia taxa tanto para judeus quanto para não judeus. Os judeus são os santos, os justos, o povo escolhido, o povo seleto, certo? Enquanto que os das outras nações, os góis, são iníquos, são perversos, são malfeitores, são contra a lei, tá entendendo? Mas os cristãos não percebem essa ideia. Portanto, os justos ou os santos a quem o texto se refere são as pessoas que constituem o povo hebreu. Os justos não são toda e qualquer pessoa que pratica a justiça, independentemente de sua raça, mas tão somente os hebreus ou judeus que fossem considerados como santos ou justos pelo Deus hebreu, certo? Temei a Jeová, vós que sois os seus santos. Quem são esses santos aqui? Você acha que é todos os povos? Claro que não, esses santos aqui são os judeus, né? Porque nada falta aos que o temem, certo? As declarações as declarações contidas no Velho Testamento não são dirigidas aos pagãos, aos povos, aos estrangeiros. São os judeus. Todas as bênçãos que são dirigidas ou todos os benefícios, e mesmo ainda algumas maldições, né? Que nós encontramos no texto hebraico, são dirigidas aos judeus. Só que essas maldições que o Deus hebreu diz que iria trazer para os judeus, elas teriam caráter temporário, né? Pois, quando o Velho Testamento fala de terra que seria herdada por tais justos, ele se refere não ao planeta Terra ou ao mundo como um todo, tá entendendo? Como havia falado desde o início, né? Essa terra aí que o texto fala, o Salmo 37 fala, e outras passagens que são usadas para dizer que a Terra ali é o planeta, não é planeta. Ali a Terra não é o planeta, ou o mundo como um todo. Essa terra a que o texto se refere, nada mais é que a terra de Canaã. Tá entendendo? Quando o texto fala aqui, ó, Salmos, em qualquer outra passagem que você pegar, no Velho Testamento, certo? A terra que diz que eles iam herdar, essa terra aqui, ó, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Essa terra aqui nada mais é que a terra de Canaã. Entendeu? Então, segundo ponto, já expliquei. Quem são esses justos? São somente os judeus. Os judeus obedientes que adoram a Javé e não adoram os outros deuses. Certo? Segundo ponto que expliquei. A Terra não é o planeta. Não é, não é uma outra região além da que era conhecida pelos judeus. E qual é essa terra que os judeus tinham como desejada por eles? A terra de Canaã. Era essa terra que eles queriam herdar.
Essa terra que o salmista diz, que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Certo? Lembre-se que muitas das passagens dos Salmos, de Isaías, Ezequiel, elas retratam ideias ou um ambiente de guerra em que estariam os judeus, certo? E esses judeus seriam levados de sua terra amada e ficariam desejosos de voltar, de regressar para essa terra, tá entendendo? Então os Salmos, é, em sua maioria, tem essa ideia presente, porque a maioria dos Salmos, o Salmo foi confeccionado quando os judeus estavam no cativeiro babilônico, ou quando eles saíram do cativeiro babilônico. Né? Daí essa ideia muito presente e carregada dos Salmos de terra, de os judeus herdarem essa terra. Essa terra que eles falam nos Salmos e em outros é a terra de Canaã, não é a terra do planeta. Os judeus, coitados, não sabiam nem o que era a terra como planeta. A terra que eles entendiam era a terra que eles pisavam os pés, certo? Onde eles plantavam, colhiam e onde eles moravam. E não terra como planeta. Isso jamais passou pela cabeça dele, certo? E vou provar, certo? Com passagens aqui, claramente que essa terra aí se refere à terra de Canaã. E tomamos, preste bem atenção, olha, e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Que terra é essa? Você acha que é a terra, o planeta Terra? Claro que não. Aqui é a terra de Canaã. Veja, olha, aqui é uma passagem que é, se refere à tribo, né? Um momento em que determinadas terras estavam sendo divididas entre os hebreus. Veja, e tomamos a sua terra. Essa terra pertence a um outro povo, tá entendendo? E esses hebreus aqui estavam tomando essa terra e estavam dando por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, tá entendendo? Leia a passagem de Deuteronômio 29, 8, e vocês vejam, se não é o que eu estou falando. Essa terra aqui não é planeta, nem é o planeta Terra, nenhum, de forma geral. Não, aqui é a terra que pertencia a um outro povo, que nesse caso aqui é a terra de Canaã, porque a terra de Canaã foi distribuída entre as 12 tribos, foi dividida, né, na realidade foi dividida segundo a passagem, né, foi dividida entre 11 tribos, já que a tribo de Levi, que constituía os sacerdotes, elas não tinham direito à divisão de terras. Então a terra foi dividida entre 11. Então essa passagem aqui faz alusão a isso. Uma dessas divisões ficou para quem? Para essas tribos aqui, ó, Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Essa terra aqui são porções de terras dentre as terras dos cananeus. Não tem nada de terra planeta aqui, ou de forma geral, é uma terra além de Canaã. Aqui é a terra de Canaã. Não tem nada a ver de terra planeta. Vejam, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. Salmo 135, 12. Aqui de novo é fazendo alusão à terra de Canaã. E deu a sua terra em herança. Se você lê o Salmo 135, você vai ver que é o salmista falando que o Deus hebreu tomou as terras de outros povos e deu a Israel como herança. Agora vocês entenderam? Vou voltar novamente e vou explicar os Salmos. Vejam, já expliquei para vocês que os justos são os judeus. Essa questão aqui da terra, herdar a terra, é a terra de Canaã, certo? Não terra planeta, tem nada a ver. E por que eles usam o termo herdar? Por que eles usam o termo herdar? Eu vou explicar agora para vocês o que significa herdar no conceito do Velho Testamento. Quando
quando vocês virem esse termo herdar e estiverem ligados a porções de terra, aí vocês vão saber o que quer dizer esse herdar. Então entregou. Aí aqui o Salmo 136 diz, entregou a terra desses reis. Esse Salmo 136, essa mesma ideia está presente nesses salmos aqui, ó, que nós acabamos de ler, Salmo 135. É a mesma passagem, só que está em salmos diferentes, mas é a mesma passagem, se refere à mesma ideia. Podem conferir. Entregou a terra desses reis como herança. Olha, aqui o salmista está dizendo que o Deus hebreu entregou as terras que pertenciam a esses reis. Aí, se você for lá no Salmo, você vai ver quais são os reis que ele está se referindo. Certo? São reis cananeus. Então, entregou as terras desses reis como herança. Para quem? Para Israel. Daí aqui vem falando aqui, ó, e deu a sua terra em herança. Herança a Israel. Seu amor dura para sempre. Sim, como herança a seu servo. Quem é o servo? Quem é o servo? Israel. Aqui, seu servo, a seu servo é ao servo do Deus hebreu. Quem é o servo do Deus hebreu? Israel, o povo de Israel. Tá entendendo? Eu aproveito e já falo para vocês, né? Quando Isaías, capítulo 53, fala lá do servo sofredor, que os cristãos erroneamente aplicam a Jesus, que lá fala de um servo que ia sofrer as dores e que ia passar por sofrimento e que um homem rico ia enterrá-lo numa cova. Aí os cristãos imaginam que aqueles salmos desculpa, que aquele passagem de Isaías é uma profecia relativa a Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. As ideias ali contidas em Isaías foram extraídas pelos cristãos do primeiro século para criar situações na vida de Jesus para se assemelhar àquela passagem de Isaías, certo? Mas aquela passagem não se refere a Isaías, ou não se refere a Jesus. Aquele servo não é Jesus, não, e nem se refere nem a Messias, nem ao Messias, nem ao Messias judeu, dos próprios judeus, se referem. Aí os cristãos vêm e empurram ali o Messias cristão, onde nem ali os próprios judeus consideram que ali se refira ao Messias dele. Aquele servo ali é Israel, conforme o Salmo aqui mesmo fala. Sim, como herança a seu servo, Israel. A Bíblia está cheia dessas referências, falando de servos, se referindo ao povo hebreu, aos judeus em geral. E lá o Isaías capítulo 53 fala do servo. E se você voltar para o capítulo 53, lá fala. Porque são capítulos contínuos, né? Não dá continuidade ao outro. Então no capítulo 52 fala claramente lá que o servo é Israel. Simplesmente o profeta estava usando uma figura de linguagem para representar o povo de Israel como um servo que ia sofrer nas mãos das outras nações. Aí colocou eles como na condição de servo, porque iam ser escravos, né, das outras nações, iam ser penalizados, iam passar por sofrimento. Aí colocou aquele servo, que é Israel, nessa condição penosa, como que estando em pecado e que estivesse carregando como que pecados de outros povos. Simplesmente isso. A pessoa lê o negócio e não entende, muita ignorância. E se você, olha, vocês mesmos, se vocês pegaram uma Bíblia hebraica, lá os judeus colocam lá entre colchete ou entre parênteses que o servo ali não é o Messias, eles botam Israel entre parênteses ou entre colchete, se eu não me engano. Pois bem, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo, isso é o número, certo? Essa passagem aqui, olha. Número 36. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Perceberam? A herança. O que é herança? Vocês conseguem entender aqui o que é herança?
A herança nada mais é que porções de terra. As porções de terra é em que a terra, em que toda a terra de Canaã seria dividida e distribuída entre os hebreus. Aí, a cada porção de terras que a terra de Canaã seria distribuída e dada a cada uma dessas tribos, receberia o nome de herança. A tribo de, por exemplo, a tribo de Benjamim recebeu a sua herança. O que é essa herança da tribo de Benjamim? Porções de terra relativa à terra de Canaã. A tribo de Rubens, os Rubenitas, recebeu a sua herança. O que é essa herança? Porções de terra da terra de Canaã. E assim por diante. Então, herança se refere que eles iam herdar porções de terra. Na onde? Na terra de Canaã. Olha, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um, à herança da tribo de seus pais. Entenderam? Se você ainda não entendeu explicitamente que a ideia de herança está relativa a terras, eu vou mostrar mais passagens que vão esclarecer isso. Certo? Foi essa terra, a terra de Canaã, que foi prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Era essa terra que eles herdariam para sempre e era nela que eles imaginavam em viver para sempre. Tá entendendo? Entenderam agora a questão deles falarem lá, herdar a terra para sempre? A ideia de herdar a terra para sempre está ligada à promessa de Javé para com Abraão, Isaque e Jacó. Porque o Deus hebreu falou que Abraão ia herdar as terras dos cananeus. Daí as porções de terra dos cananeus, quando divididas entre os hebreus, receberiam essas titularidades das passagens bíblicas. A herança. Daí o Salmos 37, deixa eu marcar aqui. Vamos voltar lá para os Salmos. Daí o salmista, aqui, ó, falar em herdarão a terra para sempre. Ou seja, está dizendo que os judeus, os justos judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, vão herdar a terra dos cananeus. Esse termo herdar significa dizer que eles possuirão, eles tomarão conta, tomarão como posse deles. Tá entendendo? É isso, o termo herdar aqui vem daquela ideia de que Abraão recebeu a promessa de que ele herdaria as terras dos cananeus. Daí o salmista fazer referência a essa promessa e falar que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Por que essa ideia de para sempre? Eu já falei, porque os salmos são carregados, eles estão repletos de ideias relativas ao cativeiro dos judeus. Entendeu? Então eles estariam fora da sua terra. Daí sempre retratar, buscar nos seus textos, trazer essa ideia de os judeus voltarem para essa terra que foi prometida a eles. A terra da herança de seus pais, está entendendo? Daí o termo herança, que essas terras dos cananeus foram oferecidas aos seus pais, aos seus ancestrais, como uma herança pelo Deus hebreus. Então eles almejam retornar para essa terra que foi prometida como herança aos seus pais. E por que essa ideia de voltar, essa ideia de habitar para sempre? Porque eles buscam, ou o salmista passa a ideia de que eles iriam voltar desse cativeiro, iam voltar para a terra dessa promessa que foi dada em herança a seus pais, e nelas iam ficar para sempre. Não iam ser mais arraigados ou arrancados dela em virtude de guerras, tá entendendo? De cercos militares de outros povos. Entendeu? Era essa a ideia, é essa ideia que o texto quer passar. O, a ideia aqui de para sempre não é que os judeus ou os hebreus iam viver para sempre. Não tem nada a ver, certo? A, a ideia para sempre, aqui presente, não é que eles iam viver para sempre. Eu vou agora explicar para vocês essa ideia de para sempre. Veja, eu expliquei essa questão. Os justos são os judeus,
Herdar a terra, no caso aqui, está se referindo a possuir a terra de Canaã, certo? O termo herdar aqui vem da ideia que foi passada para Abraão, da herança, que essa terra era vista para eles como uma herança que foi deixada pelos seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, e que estes teriam tido essa titularidade dessas terras em virtude da promessa do Deus hebreu, certo? Essa ideia de herança, quando é herança de terras, não é uma exclusividade dos hebreus. Até no texto bíblico você vai ver que outros povos, quando ocupavam terras, diziam que aquelas terras eles estavam ocupando como herança. Porque os textos bíblicos nos mostram que era comum daqueles povos, quando guerreavam, batalhavam, eles achavam que terras, quando eles ganhavam, eles achavam que as terras estavam sendo dadas a eles como herança pelos seus deuses. Tá entendendo? E é lógico que pensarmos assim, né? Por quê? Porque os povos antigos imaginavam o quê? Que as guerras que eles travavam não eram deles. As guerras que eles travavam eram de seus deuses, certo? Então os deuses ganhavam as batalhas e davam para esses povos aquelas terras que eles ganhavam com a ajuda dos deuses. Então eles consideravam aquelas terras ganhas como herança dos deuses. Daí você vai ver Amon dizendo que ganhou a herança das terras. É, o próprio povo judeu falando, né, que recebeu como herança as terras dos cananeus. Então é comum aí no texto bíblico essa ideia de herdar a terra, entendeu? Desculpe, vamos prosseguir. E havendo Josué, vejam bem essa passagem. E havendo Josué, eu botei bastante texto. Tem um bocado de texto aqui que eu coloquei, certo? Para ficar bem clara essa ideia. Mas tem vocês pegarem a Bíblia do, do Êxodo, não, do Gênesis, né? Que a promessa começa de Abraão começa lá no Gênesis. Do Gênesis até Malaquias, que é nessa ordem, né, que os cristãos colocaram os livros, de Gênesis até Malaquias, você vai encontrar essas ideias desses textos que eu estou colocando aqui direto. São centenas e centenas delas. Bom, e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, tá vendo? Cada um a sua herança, para possuírem a terra. Aí você acha que essa terra é o quê? O planeta Terra que eles iam possuir? E que terra é essa aqui que eles estão falando? A terra de Canaã. Veja o que ele está dizendo aí. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança. E cada um a sua herança. O que quer dizer com isso? Aquilo que eu falei. A terra dos cananeus foram divididas entre os hebreus. E no livro de Josué vocês vão ver o Josué, antes de entrar na terra, ele pega umas pedras lá, ele manda, né, os espiões invadirem lá, quer dizer, espionarem a terra e trazer informações. Aí com as informações ele pega umas pedrinhas lá e começa a fazer divisões da terra entre as tribos. Ele passa a mostrar como é que vai ser a divisão daquelas terras dos cananeus entre as tribos. Aí vai falando que a herança não sei da onde, é da tribo não sei de quem, a herança não sei da onde, é da tribo não sei de quem. Então essa ideia de herança é a distribuição das terras. Por isso que ele fala que cada um a sua herança. Ou seja, cada tribo, o povo hebreu é constituído de 12 tribos. Então, cada um a sua herança, ou seja, cada tribo iria para um pedaço de terra que coube a cada uma delas. É isso que o texto quer dizer. Lembrando que uma das tribos, que é a tribo de Levi, não recebeu herança, ou seja, não recebeu distribuição de terras. As passagens dizem claramente que a tribo de Levi não recebeu herança. Essa herança que ele se refere não recebeu terras entre as terras dos cananeus, porque eles eram levitas, diz que tinham o privilégio de sacrificar para o Senhor tal, porque eles eram sacerdotes, sabe? Né? Sacerdote não trabalha, sacerdote só quer só mamar na vaca, né? Na história, né? Na verdade.
Então é essa, entendeu? Para possuir a Terra. Que Terra é essa? Você acha que a Terra é a Terra? O planeta Terra? Não. Aí o cara chega aqui, é, só quer entender como Terra é o planeta, esse aqui, é. Aqui, que cabeça. Não, aqui é a Terra, o planeta Terra. Aqui é o planeta Terra. Aí você pede para provar. Me prova aqui no Velho Testamento, onde é que diz que isso aqui é essa Terra, o planeta Terra. Não consegue. Aí falar um monte de bobagem e vai provar. É, prosseguindo, certo? E o Senhor Deus de Israel deu a Sion, por cananeu, Sion, com todo o seu povo na mão de Israel. E os feriu. Israel tomou por herança, tá vendo aí? Israel veio aqui com a ajuda do Deus hebreu e meteu madeira nesse pessoal aqui, que era Sion, que é cananeu, com todo o seu povo, certo? Meteu madeira no povo, no rei de Sion, né? E com todo o seu povo. E o que foi que ele fez? Feriu, né? Quer dizer, matou todos eles. E Israel tomou por herança. Olha, tomou por herança o quê? Toda a terra dos amorreus. Entenderam? Era o que eu venho explicando para vocês. A ideia de herança está ligada a porções de terra, né? E aqui é um exemplo claro. Aí chegou aqui, Israel meteu o pau nesse pessoal aqui, os feriu, tomou as terras deles. Como eles achavam que eram liderados pelos deuses, né? Então essa terra aqui, essa terra foi dada a eles como herança pelo Deus. Nesse caso aqui, o Deus hebreu, né? E aí, tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região, certo? Ficando aquela questão de herdar a terra, herdarão a terra, certo? Tá muito bem claro isso, né? Mas tem mais passagem para reforçar, para provar de fato o que eu estou falando. Não estou inventando. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Tá vendo? Olha, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Por que ele fala assim? Naqueles dias. Isso aqui é na passagem de Jeremias, certo? O livro de Jeremias está dizendo aqui, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Porque a casa de Judá e a casa de Israel eram divididas, se tornaram inimigas quando Roboão, que é filho de Salomão, perde o controle de todas as tribos, que as tribos no tempo de Salomão eram unidas, eram 12 tribos e as tribos se tornaram unidas, né? Mas os judeus, as tribos começaram a se desentenderem, certo? Aí as tribos se dividiram. O texto diz que foi por causa da adoração falsa de Salomão, mas isso é conversa, isso é mentira, né? Você sabe que o, o escritor ele coloca elementos divinos, né? Nas intrigas é, que ocorrem dentro do texto bíblico. Você elimina essa ideia de divino, essas passagens que falam que Jeová fez isso, Jeová fez isso, elimine. Elimine e lê o texto cru sem essa ideia de divindade. Aí você vai entender o que quer dizer as passagens. Então, nada mais. O que foi que aconteceu na verdade? Foi conflito, certo? O rei perdeu popularidade, alguns líderes das tribos ficaram descontentes e começou a haver a cisão, a separação. Então, nessa separação ficou duas tribos, para Roboão, que era filho de Salomão, e o restante das outras tribos ficaram com Jeroboão, certo? Então, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, ficaram separados nessas duas divisões, nessas duas casas. A casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel ficou com quem? Naquele tempo ficou com Jeroboão, certo? E, e a casa de Judá ficou com desculpe, a casa de Israel ficou com Jeroboão. E a casa de Judá, que constituíam duas tribos, ficaram com Roboão, filho de Salomão. Entenderam? Daí ele fala aqui, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Por que, é que ele está dizendo aqui? O que é que o profeta quer dizer? Que nesse dia aqui, que ele está falando, que é o grande dia de Jeová, esses dois povos
que em seu tempo se encontram separados, vão se unir novamente, vão formar um só povo novamente. É essa ideia que o texto quer dizer. Veja, aí ele prossegue dizendo, e virão juntas, tá vendo? E virão juntas. Por quê? Por causa dessa ideia que eu acabei de falar para vocês. Virão juntas do norte. E por que elas viram juntas do norte? Porque, como eu disse, os profetas sempre falam dessas passagens dentro do ambiente de guerra, em que esses povos estão em cativeiros. Então, eles estão vindo de terras de onde eles são cativos, de onde eles são escravos. Tá entendendo? Daí ele falar que essas duas casas vão vir juntas de terras distantes, de terras onde eles estariam na condição de cativos, de escravos. E iam para onde? Iam vir e para onde? Para a terra que dei em herança a vossos pais. Ou seja, eles estão em terras estrangeiras e vão voltar para a terra que o Deus Jeová, o Deus Javé, deu em herança aos pais deles. Quem são os pais desse povo? Abraão, Isaac e Jacó. E que terra foi essa que foi dada a esse povo? A terra de Canaã. Você acha que aqui é a terra, o planeta Terra? Lógico que não. Entenderam? Questão de herança, muito bem explicado. Questão da terra. É sempre essa ideia que vocês vão encontrar nos textos do Velho Testamento. Qualquer ideia que vocês encontrarem lá no Novo Testamento, fazendo referência ao Velho Testamento, e que não seja nessa ideia que eu estou falando para vocês, é mentira. Porque os escritores do Novo Testamento, eles liam o Velho Testamento, levavam as passagens lá para o Novo Testamento e distorciam tudo. Porque eles queriam criar uma nova ideia lá. Tá entendendo? E qual é a ideia que eles querem permear lá no Novo Testamento? A ideia dos cristãos lá é viver no céu. Tá entendendo? A promessa aqui que está presente no Velho Testamento, qual é? É dos judeus viverem para sempre na terra dos cananeus como herança. Aí os cristãos vieram, deturparam tudo. Eles converteram o que é a promessa dos judeus, que eram viver na terra para sempre, e transformaram essa terra, deram um sentido espiritual. Converteram essa terra agora nos céus. Aí você só vai ver lá passagens lá dos cristãos com essa promessa deles irem para o céu. Tá entendendo? Aí tem uma maluquice lá no livro de Apocalipse, que ele fala das nações, né, que vai haver, ele dá a entender que haveria pessoas vivendo no céu e pessoas vivendo na terra, certo? Mas se vocês prestarem atenção, tem hora que a terra parece estar no céu. Tá entendendo? Por quê? Porque a ideia deles, a ideia central dos escritores do Novo Testamento, era viver no céu. Aí de lá, aí eles fazem uma confusão terrível lá naquele livro do Apocalipse, certo? Mas é só no Apocalipse essa ideia. E tem hora que o João fala como se estivesse no céu, como se estivesse na terra. Aí, aí tem alguns que acham que o livro do Apocalipse aponta para um paraíso aqui na terra. Não tem nada a ver. Ali tudo é invenção. Pois, quando o Altíssimo distribuiu, continuando as passagens, certo? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. De novo essa ideia, olha. A ideia aqui, esse salmo, aliás, desculpa, esse livro de Deuteronômio aqui, né? Nessa passagem tem várias traduções em diferentes bíblias, certo? Dizem alguns que até hoje essa tradução ainda não se sabe qual é a correta. Essa tradução aqui dessa passagem, certo? Porque não vou entrar em detalhes, certo? Mas vamos lá. Quando o Altíssimo, que é o Deus hebreu, né, distribuía as heranças, o que eram essas heranças? As terras, as outras nações. Quer dizer, o Deus hebreu diz que ele distribuiu as terras para cada das nações. Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, é diferente essa divisão dos filhos de Adão, né? Cada um ele deu uma porção de terra. É isso que ele quer dizer. Esses filhos de Adão seriam nações, tá entendendo?
Então, para cada nação, ele deu uma distribuição de terra. Mais ou menos assim, para os gregos, certo? Para os cananeus, para os egípcios, tá entendendo? Ele deu porções de terras. E estabeleceu os termos dos povos, tá vendo? Os limites dessas porções de terras, conforme o número dos filhos de Israel, certo? Essa divisão aí foi fixada, fixou termos aos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. A passagem aqui que fala de acordo com o número dos filhos de Deus, certo? Não é filhos de Israel, e sim filhos de Deus. Mas não vou entrar mais em detalhes, certo? Eu vou fazer um vídeo falando dessa questão aqui, dessa passagem. Porque, adiantando, essa passagem aqui, na realidade, ela traz, no original, uma ideia de politeísmo, certo? Aí teve pessoas que pegaram, tiraram aqui a ideia de Deus, filhos de Deus, e deixaram Israel, para tirar a ideia de politeísmo. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança. Olha, isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. Está vendo onde é a herança? Onde é a herança dos filhos de Israel? Eles tiveram em herança, na onde? Na terra de Canaã. É isso que eles vão herdar. A herança da terra que herdarão a terra, é isso aí, ó. Herdar a terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, ó. Repartir o quê? Repartir a terra de Canaã entre cada uma das tribos. Entendeu? Repartir essa herança que foi dada a eles. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, vejam, quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. Preciso falar mais alguma coisa para vocês? Tem de ser muito cabeça de pau, muito burro, me desculpe o termo, para não saber. Isso está claro, né? O que o salmista queria dizer, olha. Quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra de Canaã, há de ser a terra que cairá em herança para eles, aí, para os filhos de Israel. Dá ordem aos filhos de Israel, quando eles entrarem na terra de Canaã, esta terra de Canaã há de ser a terra que cairá para eles como herança. Tá vendo? Simples, 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 simples. Os filhos de Israel iam ganhar as terras dos cananeus como herança. Pronto, acabou. A terra de Canaã, segundo os seus termos, tá vendo? Segundo os seus termos, seus limites, né? Onde terminavam o que pertencia a uma tribo, começava e iria pertencer a outra tribo. É isso que o texto quer dizer. Certo? Outra passagem. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Os babilônios levaram, né, cativo os filhos de Israel, mataram um bocado, deixaram os pobretões na terra, levaram os outros cativos e no lugar deles trouxeram outros povos para habitar essas cidades. É isso que o texto quer dizer. Em lugar dos filhos de Israel, por isso que ele fala aqui, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, tá vendo? Eles quem tomaram a Samaria como herança? Os babilônios. O que foi o que os e o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, desculpe, né? É o da Síria aqui, né? Bom, e o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Porque os assírios, né? Os assírios tomam o reino do norte em 722, né? Nos conta a história, né? E a própria arqueologia, né? Nos conta que em 722 os assírios, né?
o Império Assírio toma conta do Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, e constituía aquelas tribos que ficaram do lado de Jeroboão, tá entendendo? É isso aí que ele está se referindo aqui nesse caso. E o rei da Síria, e foi os assírios, né, que levaram cativa as 10 das tribos, 10 das 12 tribos que haviam para o cativeiro. Quando eles levam essa tribo para os cativeiros, vêm substituir com esses povos aqui, aí, o lugar desses hebreus que foram levados cativos. Ele preenche com babilônios, com povos de Cuta, povos de Ava, povos de Ramat, povos de Sefaraim. E as fez habitar na cidade de Samaria, que era a capital do norte, capital do reino do norte, em lugar dos filhos de Israel, tá entendendo? E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades, tá vendo? Esses povos que os assírios trouxeram, eles pegaram essas terras de Samaria, né? Tomaram como herança. Por isso que eu falei para vocês, o texto bíblico está repleto de passagens que tanto hebreus quanto pagãos, eles consideram as terras que eles ocupam como herança. Por que essa questão de herança? Porque era comum os povos ali, como eu falei, eles acharem que as terras em combate que eles conquistaram de outros povos, que eles roubavam de outros povos, na verdade, eram passadas para eles como herança dos seus deuses. Os seus deuses passavam essas terras como herança. E por que herança? Porque uma herança você fica com ela para sempre. Tá vendo? Depois que o dono morre, você fica para ela para sempre. Né? Eles matavam os donos. Então as terras ficavam para eles para sempre. O dono não tinha como reclamar mais delas. Estava morto. Tá entendendo? Essa é a ideia de herança. E guarda a questão do testemunho, né? Testamento, né? Bom, e habitaram nas suas cidades. Mas eu trouxe essa passagem para vocês verem que não era uma exclusividade dos hebreus acharem que terras que eles ocupavam, que eles tomavam, era herança, não era só os hebreus que tinham essa ideia de herança, tá entendendo? Vocês verem aqui a ideia desses povos aqui que tomaram Samaria como herança para eles e passaram a ocupar essas cidades, entendeu? Bom, a promessa de Jeová para com os descendentes hebreus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó estipulava que eles um dia tomariam posse dessa terra e nela se estabeleceriam de forma eterna. Entendendo? Deu uma pulada aqui, desculpe. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui, senão o texto fica muito grande, né? Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos. Tá vendo que sempre o povo hebreu é tratado como servos, ou como servo, aos quais por ti mesmo tem jurado. O Deus hebreu jurou por ele mesmo. E lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda a terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Tá vendo aí? O Deus hebreu falando ia dar por herança eterna as terras aos descendentes de Abraão. Aí darei à vossa descendência. Quem era a descendência de Abraão? O povo hebreu, os judeus, que era a descendência de Abraão. Os cristãos, já expliquei isso, coitados, pensam que quando fala de descendência lá, e por meio do seu descendente abençoarei a terra e tal, eles pensam que é Jesus, que é o Messias que ele está falando. O descendente prometido lá que eles acham que o Gênesis 3,15, né, é uma profecia relativa a Jesus, né, que ia pisar na cabeça da serpente, que era o Satanás tal, e que esse descendente vinha por meio dos judeus, né, dos hebreus. Então eles acham que aquilo ali se refere a Jesus. Bom, a vossa descendência toda, o descendente ali de Abraão nada mais é que o povo judeu. O descendente ali não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, é um grupo, né? É, é uma coletividade de indivíduos. E essa coletividade de indivíduos viria por meio de Abraão. Essa coletividade de indivíduos
formariam um povo que descenderia de Abraão, certo? Embora lá esteja no singular descendente, mas o descendente não quer dizer que seja um indivíduo. Ali é como povo, é o termo povo. Nós usamos o substantivo povo, ele, embora seja escrito no singular, mas ele semanticamente é um plural, né? Ele carrega a ideia de várias pessoas ali, certo? Aí a pessoa às vezes interpreta erroneamente esses termos, aí faz uma salada mista dessas doutrinas malucas que inventam. A vossa descendência toda esta terra. Veja, o Deus hebreu dizendo que ia dar a Abraão, Isaac e Jacó, ia multiplicar a descendência deles, tá vendo? Ia multiplicar a vossa descendência como as estrelas do céu. Não é um só descendente. Se ele disse que ia multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu, como é que Abraão estava esperando um só descendente? Abraão estava esperando vários descendentes. E teve, né? Segundo a lenda, teve vários. A vossa descendência, através de Isaac, né? A vossa descendência, toda a terra. Que terra? A terra que ele prometeu. Qual foi a terra que o Deus hebreu prometeu a Abraão? Quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Ele não disse, olha, levante os olhos para o céu. E eu então, em outra passagem diz, percorra toda a terra ao seu redor, porque essa terra que você está pisando, eu darei a ti e aos seus descendentes. Ou seja, a terra de promessa que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, é a terra de Canaã. E é essa terra que seria passada para os descendentes de Abraão, como promessa também. Está entendendo? A vossa descendência, toda essa terra de que tenho falado. Para quê que eles vão receber essa terra? Por herança, para que a possuam por herança eternamente. Daí o Salmo lá falar, os justos possuirão, olha, os justos a terra, possuirão a terra, olha, possuirão a terra para sempre. E como está lá no Salmo, né, literalmente, herdarão a terra para sempre. Esse herdar é possuir a terra para sempre, certo? E a questão de herdarão está ligada à herança das terras, né? Herança, herdar, herança, veja, herança, herdar, herança vem de herdar. Daí o salmista fala lá de herdarão a terra para sempre, eternamente, certo? Certo? Tem outras traduções que em vez de botar herdar, herdaram a terra para sempre, bota e os justos possuirão, ou os retos possuirão a terra para sempre. A ideia é a mesma. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé, veja, a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, né? A terra ia passando de pai para filho, em herança perpétua. A terra que ele pisou com os pés ia passar, ia ser dele, ia e de seus filhos. Ia ser o quê? Uma herança perpétua, uma herança eterna. Ou seja, eles iam herdar para sempre aquelas terras, certo? Pois preservastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Pronto. Dizendo a ti, nossa parada aqui, dizendo, a ti darei a terra de Canaã. A ti darei a terra de Canaã. A região de quê? A região da vossa herança. Muito claro, né? Muito claro isso. Mas eternamente, aí agora surge a questão. Mas não diz que eles vão herdar para sempre? Como é isso aí? Eles vão viver para sempre? Como eu já destaquei inicialmente? Será que a passagem quer dizer que eles vão herdar para sempre? Vocês vejam aqui, está dizendo que eles. Já nessa passagem você já dá para entender o que ele quer dizer. Então Moisés disse, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste em seguir o Senhor, meu Deus. Como é que ia se dar essa herança perpétua? Você acha que o hebreu ia viver eternamente para ficar com essas terras eternamente no seu poder? Você já acha que essa é a ideia? Diz que, olha,
A terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Acredito que você já tenha entendido isso, né? Mas eternamente significa que eles viveriam para sempre? Não. A Bíblia não diz nada disso. Não há uma só passagem no Velho Testamento falando essa bobagem. Que as pessoas viverem eternamente. Não existe isso. Viver eternamente na Terra. Quando a Bíblia fala de viver eternamente, ela quer dizer que os hebreus viveriam na Terra através de suas gerações, de seus descendentes, ou seja, a posse perpétua ou eterna se dava porque nasceriam filhos ou descendentes dos hebreus que sempre estariam habitando nessa terra. E é essa ideia que nós vimos aqui, ó. A terra que pisou o teu pé será tua e de seus filhos em herança perpétua. Em herança perpetuamente. Por quê? Passar para ele, passar para os filhos, depois passar para o neto, para o bisneto, assim por diante. Ou seja, a terra ia ser herança deles eternamente. Quer dizer que eles iam viver eternamente? Não. A perpetuidade, ou a ideia de eternamente, se dá porque haveria sempre um descendente daquele clã ou daquela tribo tomando posse, ocupando aquela terra. Essa é a ideia de eternamente. Não é que a pessoa ia viver eternamente, não. Tem que ser muito ruim ou mal intencionado, né? Para tirar essa ideia de vida eterna no paraíso aqui, viu? Vamos lá. Os hebreus nunca mais seriam desolados, tá entendendo? A ideia deles viverem eternamente na terra de Canaã. Quer dizer o quê? Que os hebreus nunca mais seriam desolados dessa terra. Nunca mais seriam levados para terras distantes. Se afastariam daquela herança que eles tinham recebido é, é, através de seu Deus e dada a seus ancestrais. Nunca mais seriam transformados em cativos ou escravos de outros povos que os levariam para longe de sua santa e amada terra que lhes foi dada como herança ou possessão perpétua. Viverá tanto tempo quanto a vida das árvores e desfrutará daquilo que ganharam com tanto esforço e suor. As searas não serão comidas pelos inimigos, os inimigos de guerra. As crianças não crescerão para virem a tornar-se vítimas da guerra, tá vendo? Ou seja, as crianças não se tornarão mais escravas, nem cativas, visto que são os filhos daquele que o Senhor abençoou, os abençoados, tá vendo? O Senhor abençoou os abençoados, os santos, os justos. Por isso esses seus filhos serão, eles também abençoados. Responderei às suas orações ainda antes que eles tenham formulado. Quando ainda estiverem a falar comigo, apresentando as suas necessidades, adiantar-me-ei e responderei às suas orações. É essa a ideia. A ideia é a mesma contida na promessa de Javé a Davi. Esse negócio de viver eternamente na terra é a mesma daquela contida na promessa que o Deus hebreu fez a Davi, quando diz que Davi ia herdar o trono de Judá para sempre. Davi viveu eternamente, por acaso? Não. Mas o que queria dizer que Davi ia reinar para sempre sobre o trono de Davi? Sobre aquele trono dele? E ele, ainda que morresse, ia ter sempre um descendente seu sentado no trono. E daí, como os filhos representam a continuidade dos pais, estaria reinando para sempre. Essa ideia é simples assim. A ideia de viver até a ideia de que fala herdaram a terra para sempre é nesse sentido. Quando a ideia mesmo contida nas promessas de Javé a Davi, quando aquele prometeu que este se assentaria para sempre no trono. Se os teus filhos guardarem a minha herança, isso é o Deus hebreu falando para Davi, aí. Se os teus filhos guardarem a minha herança, a minha aliança, o acordo, né? O Deus hebreu sempre vivia fazendo acordo. Eu quero isso e vocês me dão isso. Aliás, eu vou dar isso para vocês e vocês me dão isso. O que era que o Deus hebreu queria dos hebreus? Adoração exclusiva. E o que é que os hebreus queriam do Deus hebreu? As terras dos cananeus. O Deus hebreu sempre é um negociante, o Deus hebreu, sabe?
ele fez esse pacto lá com Abraão, né? Trouxe Abraão de lá de Ur para para a terra dos cananeus, colocou Abraão na terra dos cananeus e disse: se você, eu serei o seu Deus, né? E ele fala claramente que Abraão, né, tinha que adorar ele e em troca ele ia dar as terras dos cananeus como herança perpétua para Abraão. Ou seja, você vê que o Deus hebreu é um negociante. Ele dá uma coisa e pede outra em troca. Ele nunca dá nada de graça, tá entendendo? E lá nós vemos claramente. Aí ele quis uma prova, né? O Deus hebreu, uma prova dessa fidelidade de Abraão. Qual foi a fidelidade? Qual foi a prova de fidelidade de Abraão? No caso, que ele ia realmente adorar o Deus hebreu, não ia adorar mais outros deuses. Qual foi a prova que o Deus hebreu pediu? A vida do filho de Abraão. Então, Abraão tinha que provar que ia ser leal ao Deus hebreu, no sentido de que não ia adorar mais nenhum outro Deus, nem oferecer nenhum sacrifício a outros deuses, a não ser ao Deus hebreu. Aí o Deus hebreu faz um teste de lealdade de Abraão, ofereceu o filho, a única coisa que ele tinha, né? O único filho que ele tinha, aliás, como prova dessa lealdade para com o Deus hebreu, de que ele ia somente adorar o Deus hebreu. Pronto. Aí o Deus hebreu disse que, como você me provou, essa conversa toda, então aí prometeu que ia dar as terras dos cananeus para ele, aquela conversa toda. E essa conversa toda de trocas se repete por todo o texto bíblico. O Deus hebreu sempre querendo e exigindo adoração para ele, em troca de eles voltarem para essas terras que lhe foi prometida aos ancestrais. Mas o cristão não consegue ver a ideia contida nas passagens. Se os teus filhos, olha, guardarem a minha aliança, o meu pacto, o meu acordo, o Deus hebreu fez esse pacto com quem? Primeiro fez com Abraão, como eu já falei. E depois ele reforçou o pacto, essa aliança, lá no Monte Sinai, né? E ainda Moisés diz, né, que nossos ancestrais, o nosso Deus firmou um pacto não com nossos ancestrais, com nossos antepassados, mas com nós mesmos. Foi lá no monte, né? Monte Sinai. Bom, e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, Davi. Entendeu? Aí o Deus hebreu prometeu, dizendo que, olha, Davi, se seus filhos guardarem a minha aliança, ou seja, o meu pacto, o meu acordo, seguir as minhas leis lá, né? Que a principal dispositivo da lei era adorar exclusivamente a Javé. E os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar também, e ensinar os filhos de Davi, né? Também os seus filhos se assentarão perpetuamente para sempre, né? No trono, no seu trono. Entendendo? Então aí você acha que os filhos de Davi iam viver eternamente? Não. A ideia é clara aqui, né? Como é que seria esse assentamento dos filhos de Davi no trono de Davi eternamente? Iam morrendo, ia tendo filhos, os filhos iam sempre ocupando, sucedendo ao outro, né, no trono. Então o trono de Davi sempre estaria, ou Davi estaria sempre assentado naquele trono. E aqui os filhos representam, né, ou é a continuidade dos pais. A eternidade que se refere que o texto se refere a isso, a continuidade de pai para filho, e não a vida eterna. Não tem nada a ver. Essa promessa nunca quis dizer que Davi viveria para sempre e nem seus filhos viveriam para sempre, que nunca morreria. A ideia, conforme o texto bíblico diz, é que nesse trono haveria um descendente da linhagem do rei Davi, que sempre reinaria. Assim, é nesse sentido que Davi reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Uma outra prova do que estamos dizendo ser verdade é o fato de que os hebreus consideravam as terras de outros povos como malditas e impuras ou nojentas. A única terra que eles queriam era a terra de Canaã, né? Assim, para habitar, né?
para dominar e roubar, eles queriam outras terras, é claro, né? Mas para eles habitarem, eles só queriam a terra de Canaã. Porque foram elas, supostamente, que foram dadas aos hebreus, certo? A Terra Santa era aquela na qual eles habitariam com o seu Deus. Tá entendendo? A Terra Santa era aquela em que ficava o templo de Javé, sua morada na terra. Qual era? A morada de Javé na terra, onde é que ficava? Na terra de Canaã. Lá no templo de Jerusalém, não era lá que ele disse que morava? Ah, e escolher Sião, né? Sião, que Sião representa Jerusalém, né? Então ele falava de o Monte Sião, o Sião, se refere a Jerusalém. Então, ele diz que ele escolheu esse local como sua morada eterna, o Deus hebreu fala, tá, né? Então, e como sabemos que onde todo local que o Deus hebreu pisa virá santo, né? Então a terra de Canaã, onde ele, sobretudo Jerusalém, era a terra santa dele. Os cristãos, sobretudo, uma denominação religiosa que não vale a pena mencionar, eu já falei, né? O nome não sabe interpretar a Bíblia. Não sabe interpretar a Bíblia. Os líderes dessa e de outras religiões que pensam que isso aqui se refere a paraíso na terra, querem enganar os membros, né? Querem enganar as pessoas. Querem enganar os menos instruídos a acreditar que haverá um paraíso na terra. Não vai haver coisa nenhuma. A Bíblia é lenda, tá entendendo? Eles não conseguem ver que toda a estrutura textual, agora o ponto principal agora, vou passar para vocês. Eles não conseguem ver que toda a estrutura textual do Velho Testamento é assentada em dois pilares. E quais são esses dois pilares? A adoração exclusiva a Javé, em oposição à adoração a outros deuses, e a promessa de herdar em Canaã em troca dessa adoração. É isso aí. É esse o resumo, o ponto principal, o que toda a obra do Velho Testamento se resume nisso. A adoração exclusiva que o Deus hebreu quer dos hebreus, e em troca os hebreus recebem, ou receberão, ou receberiam, a terra de Canaã, por essa adoração que seria prestada por eles ao Deus hebreu, porque o Deus hebreu só quer a adoração dos hebreus, né? Ele não quer a adoração de outros povos. Ele quer o reconhecimento dos outros povos como ele sendo Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, tal, mas a adoração que ele quer a adoração dos hebreus. Então, toda a estrutura do Velho Testamento é essa. Vamos dizer assim, a coluna vertebral do Velho Testamento é essa. É, é, adoração exclusiva do Deus hebreu e a promessa desse Deus para esses judeus de herdarem a terra de Canaã, em troca dessa adoração. É isso. Tudo, do Gênesis até Malaquias, só, só envolve isso. Você vai ver, briga, matança, tal, é sempre envolvendo o quê? A posse da terra de Canaã. E o que mais? E o conflito desse povo está adorando outros deuses porque Javé quer que eles adorem ele. É só isso que você vê no Velho Testamento. A constante, a constante queda de Israel em querer adorar outros deuses e assim magoando Deus Javé, que lhes prometeu as terras dos cananeus, e todas as vezes que os hebreus falham nesse requisito aí, nessa odisseia monoteísta, né, criada, aí o Deus hebreu diz que eles quebraram a promessa e que não vai dar mais a terra para eles e que vai jogar eles lá para os confins de outras terras, que eles se tornarão escravos, cativos, porque quebraram o pacto dele, que não amou a sua aliança. Aí depois o Deus hebreu volta atrás e diz que por amor a Abraão, a Isaac e Jacó, que vai ter misericórdia deles, que vão trazer eles de volta para a terra. É essa a narrativa do Velho Testamento. Só isso. Já a narrativa do Novo Testamento, qual é? Promessa de ir para o céu. Só isso. Só gira nisso. A promessa de ir para o céu dos cristãos. A obediência, né, como eu falei, a obediência às leis de Javé e a promessa da herança perpétua da terra de Canaã. Pronto. Você teve isso aí na cabeça
Então, aí agora você pode ler o Velho Testamento na maior tranquilidade, que você vai compreender ele completamente. Elimine essas ideias de, de, que o escritor coloca, né? Ideia de ações divinas ali, da influência de Deus Javé em um e em outro ato. Aí você vai sacar toda a historiazinha criada pelos escritores do Velho Testamento. Deu-lhes a terra dos pagãos, veja o Deus hebreu. Aí deu-lhes a terra dos pagãos e desfrutaram das riquezas desses povos, sob a condição de guardar, sob a condição, de guardarem seus mandamentos e observarem fielmente suas leis. Entendeu? Ele deu o quê? Deu a terra dos pagãos. Qual era a condição? Ia dar, o Deus hebreu ia dar as terras dos pagãos. Que terra dos pagãos era essa? Que terra dos pagãos é essa aqui, ó? Deu-lhe a terra dos pagãos, ou dos gentios, pode ser, certo? Os pagãos são gentios. Sob a condição de quê? Tá vendo que, como eu falei, é sempre uma condição, uma troca. Não dá nada de graça. A terra dos pagãos foi dada aos hebreus em troca de quê? De guardarem seus mandamentos e observarem fielmente suas leis. E o que era isso? Guardar os mandamentos e observar as leis desse Deus. Adorar Ele. As leis, os mandamentos que Ele queria que os judeus observassem, era aquela que era estampada logo, no capítulo 1 do Êxodo, desculpe, no capítulo 20, versículo 1 do Êxodo. Adorar somente a Jeová. Ouve, ó Israel, né? Deuteronômio, né? E ouve, Jeová, vosso Deus é um só Jeová, e tem de adorar Jeová, o Javé, o Yahá, BH, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, aquele negócio todo, né? Então, é isso. Jeová, o Yahvé, fez essa promessa de dar as terras dos cananeus em troca de quê? Ou sob a condição de quê? De eles observarem fielmente suas leis. E a lei de Javé dizia o quê? Que eles tinham de adorar Javé. Entendendo? Essa era a principal lei que tinha na Torá, que eles tinham de obedecer. Foi Abraão e seus descendentes, depois que Javé estabeleceu um pacto mútuo, aliança, certo? Mútuo de eles serem seu povo e ele ser o seu Deus. E em troca disso, eles teriam a terra de Canaã como suas por toda a eternidade, ou para sempre. Certo? Nós já vimos como é que se dá essa eternidade e essa questão de para sempre, certo? As passagens do Velho Testamento deixam claro que os hebreus só queriam tomar posse de Canaã e viver ali. É só isso que você vê no Velho Testamento. A preocupação dos hebreus é só essa, só quer viver ali naquela terra, só quer tomar as terras dos cananeus. Certo? Uma hora eles tomam as terras, aí os cananeus ficam mais fortes, se fortalecem, ficam mais fortes, vão e tomam novamente. Aí fica nesse conflito, nessa briga constante. Certo? As ideias de herança e viver eternamente estão ligados à posse de terras, como eu já expliquei. A ideia de herança e viver eternamente estão ligados a quê? Mostrei claramente. Estão ligados à ideia de posse da terra. E que terras são essas? As terras dos cananeus, no qual alguém tomaria posse, certo? As ideias de herança e viver eternamente estão ligadas à posse de terras, no qual alguém tomaria posse. Por que eu falei assim em termos genéricos? Porque nós vimos que a ideia de herança e posse não era só exclusiva dos hebreus, né? Nós vimos que também essa ideia também estava presente na cabeça dos outros povos. A nossa herança passou a estrangeiros, tá vendo? A nossa herança passou para estrangeiros. Que herança foi essa? Terras. A nossa herança passou para estrangeiros. Ou seja, as terras que eles estavam ocupando passaram para estrangeiros. E as nossas casas, vejam, a forasteiros. Você vê em Lamentações, você vai ver isso. Que Lamentações se supõe que seja um livro de autoria de Jeremias e foi feito enquanto os hebreus estavam em cativeiros. Tá entendendo? E é essa toda. O livro se resume em estar lamentando a perda da terra de Canaã para os estrangeiros. E os hebreus estão na condição de escravos.
Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como ele tem dito. Como eu falei para vocês, havia 12 tribos e só 11 teve direito à divisão das terras dos cananeus. A tribo de Levi não teve direito à herança. E essa passagem aqui se refere a ela. Por isso não terão herança, ou seja, não terão direito a terras, a divisões de terra dos cananeus, no meio de seus irmãos. Que irmãos são esses? Os seus irmãos são os levitas, ele está se referindo aqui. Essa passagem diz respeito aos levitas, que eles não iam ter herança no meio de seus irmãos, ou seja, os levitas. O Senhor é a sua herança, certo? O Senhor é a sua herança, como eles têm dito. Porque os levitas, eles é que cuidavam dessa questão de sacrifício, ou seja, adoração, né? Sacrifícios, aqueles preparativos todos relativo a sacrificar os animais, quais eram os puros, quais eram os impuros, essa conversa toda. Então, o Deus hebreu diz que eles não iam ter herança de terras, mas que o Deus hebreu seria a herança deles, né? Mas toda a nação de Israel era vista como Deus hebreu como uma herança dele, certo? Eles tinham os hebreus, o Deus hebreu tinha os hebreus como uma herança, ou seja, uma propriedade, né, dele. O Salmo, o Deuteronômio 32, vocês viram, né, que ele havia distribuído as terras, ou a herança entre os filhos de Adão, né? A ideia, pelo menos essa tradução é essa que eles querem, que ele quer passar, né? E tiveram, olha, tiveram na sua herança Beceba, Iseba e Moladá. Ou seja, e tiveram na sua herança, essa herança aqui é relativa às terras. Essas terras seriam Beceba, né, Seba e Moldá, que são cidades, né, que estariam dentro dessa herança, dessa tribo aqui. É só ler Josué 19, 2, vocês vão saber. Aqui, tribo está se referindo aqui que ia ter herança e que incluía essas cidades aqui, de Beceba, Seba e Moldá. Botei aqui só para vocês verem a ideia de herança está ligada a terras, certo? A estes se repartirá a terra e a herança, tá vendo? De novo, fica bem claro que a ideia de herança está ligada à divisão de terras, certo? A posse de terras, segundo o número de dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Certo? Isso aqui é a divisão, novamente, das terras dos cananeus entre as tribos dos hebreus. A tribo maior ia receber a maior porção de terras dos cananeus. A tribo menor ia receber a menor porção de terras dos cananeus. Foi assim essa divisão. Foi assim que se deu a divisão das terras dos cananeus. Proporcionalmente ao, ao tamanho da tribo, de cada tribo. E por sortes, herdareis a terra. Aí aqui o cara não quer dizer que aqui é a terra, o planeta. Aí. E por sortes, herdareis a terra. Entendendo? Sempre essa questão de ideia, herdar a terra, é a terra de Canaã, é uma terra de propriedade, não é terra planeta. Segundo as vossas famílias, aos muitos multiplicareis a herança. Pode pegar qualquer texto que eles apresentarem relativo no Velho Testamento. Se você for olhar, pega o versículo e vá para o contexto para você ver. Vá para o capítulo inteiro que está ali. Você vai ver claramente que a Terra não é planeta ali. Então aí que a Terra ali é um espaço geográfico limitado. No caso aqui seria as terras de Canaã, como foi bem demonstrado aqui, né? O cara vai ler um versículo isolado e diz que ali é a terra. O paraíso, a terra vai se transformar no paraíso. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, tá vendo? Herança sempre ligada à terra. E aos poucos diminui a herança, conforme a sorte sair alguém, tá vendo? Sorte. Que essas divisões, como eu falei, eles pegaram as pedras lá e fizeram lá um jogo de sorte. Sorte mesmo. Quem tivesse a sorte ia pegar aquela terra. Alguém ali possuirá, segundo as tribos de vossos pais, e recebereis as heranças, tá vendo?
essa questão de herança está ligada à posse das terras dos cananeus. É isso aí, pessoal. Acho que ficou bem claro, bem explicada essa questão dos Salmos 37, que serve para qualquer interpretação que você fizer dentro do Velho Testamento. A ideia de justos, eu deixei bem claro quem seriam esses justos, nada mais são que o povo hebreu, né? E a depender do contexto, se refere a esses judeus, os remanescentes que sobreviveriam a esses cativeiros assírios e babilônicos que voltariam desses cativeiros. Por que seriam remanescentes? Porque muitos seriam mortos, né? Então seria um remanescente que voltaria para as terras que lhe foram prometidas como herança perpétua, né? E que seriam considerados justos, os santos, os purificados, né? Os retos, que iam herdar a terra. E que terra é essa? Expliquei muito bem que essa questão de herdar a terra, herdaram a terra, está ligada à ideia da promessa feita aos hebreus por meio de Abraão, Isaac e Jacó, que receberam as terras dos cananeus como herança perpétua pelo Deus hebreu. E nela habitarão para sempre. Mostra também como é essa ideia de herdar, de habitar nela para sempre. Nada mais é que a continuidade desses hebreus dentro dessas terras. É a promessa de que eles não mais seriam desraigados dessas terras por meio das guerras que os levariam, né, de suas terras como na condição de escravos e de cativos. A promessa de que isso não mais aconteceria com eles. Eles iam ficar para sempre na terra, não seriam mais levados como exilados para outras terras. É essa a ideia dos Salmos 37 e 29, quando diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Outras dizem: os retos possuirão a terra para sempre e viverão na abundância de paz. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês serve para qualquer passagem que venham dizer que ali se refere a paraíso ou vida eterna no paraíso. Não tem nada a ver, certo? Como eu falei, a espinha dorsal do Velho Testamento é essa. É a promessa do Deus hebreu sob a condição, a promessa de dar as terras dos cananeus sob a condição dos hebreus o adorarem de forma exclusiva, sem adorar outros deuses, certo? Também é importante eu destacar para vocês, sim, aí por exemplo, lá no Novo Testamento, você vai ver Jesus falando, por exemplo, aí eles também usam aquela passagem de Jesus. Jesus disse lá nas aventuranças, ou nas boas aventuranças, né? Os justos, os retos, herdarão a terra para sempre. Por quê? Está lá no Novo Testamento. Porque o escritor que dá voz a Jesus, ele nada mais veio, pegou a passagem daqui dos Salmos, ou uma passagem do Velho Testamento, e levou para lá para o Novo Testamento. Aí as pessoas acham que Jesus confirmou que as pessoas vão viver eternamente parados na terra. Não, Jesus pegou, foi uma passagem do Velho Testamento e levou para lá. Tá entendendo? Simplesmente isso. Mas a ideia que está lá, aquela terra que Jesus está falando, não é a Terra, o planeta Terra. Não é a Terra, o planeta Terra. Está falando ali da terra que os hebreus têm como sua promessa. Qual é a terra que eles têm como sua promessa? A terra de Canaã, certo? E onde é que está Jerusalém? Jerusalém está na terra dos cananeus, certo? A Sião, né? Sião do Deus hebreu. O templo de Jerusalém. Ali é Canaã. Então era essa terra que os hebreus queriam viver para sempre. Eles, os justos, que iam herdar a terra e viver nela para sempre, certo? Viver para sempre no sentido de que seus descendentes nunca mais seriam arrancados dessa terra. Beleza, pessoal? É isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima.